Olá, meu nome é Daniele, eu estudo no BPSIC, Programa de Pós-Graduação de Ciência da Computação do Cefet. Outros autores desse trabalho são Rafael Coutinho e Diego Brandão, e o trabalho é sobre um algoritmo genético com função de aptidão flexível para a seleção de atributos em dados educacionais. Aqui está o sumário da apresentação. Bem, a gente sabe que com a digitalização de processos, os repositórios de banco de dados das escolas ficaram cada vez mais cheios de dados disponíveis sobre os alunos, sobre seu histórico, sobre suas famílias. Dados que podem até ser agrupados em pessoais, como idade, sexo, acadêmicos, como as notas anteriores dos alunos, e comportamentais, como, por exemplo, a quantidade de faltas. Com esse monte de dados disponível, surgiu a necessidade de fazer uma mineração de dados educacionais, né, a fim de poder extrair informações relevantes sobre o ambiente escolar. E alguns dos benefícios é poder fazer o mapeamento do perfil do estudante, então você entender as diferenças entre os alunos, estimar o risco de evasão, né, principalmente nessa época de Covid é uma coisa importante, a evasão escolar está cada vez maior, e também prever o desempenho escolar do aluno, né? Entender quais são os alunos que têm maior risco de reprovação ou algo nesse sentido, para poder propor medidas de prevenção, né? E facilitar o planejamento escolar, né? O investimento dentro financeiro também do planejamento escolar. Bem, com tantos dados disponíveis, será que todos são importantes? Claro que não. Então, para isso, para poder entender quais são os dados mais importantes e que precisam ser estudados, a gente tem a seleção de atributos, né? Que são técnicas de mineração de dados que selecionam um conjunto que melhor representa a base de dados, né? E aí ele descarta aquilo que não vai fazer diferença e que está ali só atrapalhando. Isso acaba tornando os algoritmos mais rápidos e mais eficientes, porque você precisa de menos memória e menos processamento para poder estudar esses dados. Melhora a precisão e a generalização dos modelos de predição e classificação, porque você não vai ter aqueles dados sujos, né, que atrapalham ali o modelo. E melhora a qualidade de visualização de dados também, porque para você poder interpretar os dados, né, com um volume menor é mais fácil. As abordagens de seleção de atributos que existem na literatura são abordagens de filtro, a abordagem embutida e a abordagem de Rope, mas nesse trabalho a gente vai usar só a abordagem de filtro e a de Rope. A abordagem de filtro ela faz um ranqueamento dos atributos mais relevantes, né, dependendo do objetivo que for, a partir de uma métrica estatística, que pode ser o Q quadrado. A abordagem de Rope ela faz uma otimização de conjuntos, então ela testa conjuntos de atributos ali, daqueles disponíveis, e utiliza aquele conjunto que foi melhor avaliado. Essa avaliação ela é feita através de uma função objetivo, né? Que, por exemplo, pode ser maximizada. Então, eu vou testando vários conjuntos naquela função objetivo, e aí aquela que me der o melhor resultado, eu escolho aquele conjunto. O algoritmo genético é uma opção para fazer esse trabalho, esse tipo de abordagem, e ele também tem um componente ali evolucionário, né, que ele vai tentando combinar os melhores resultados para propor os conjuntos que serão testados na função objetivo, a fim de que também não se teste, né, todos os tipos de conjuntos, mas aqueles que têm a maior chance de dar certo. Os trabalhos relacionados, né? A gente encontrou aqui muitos trabalhos de seleção de atributos em dados educacionais, mas a gente selecionou só 3 por uma questão de espaço ali no texto do trabalho, a gente vai comentar deles aqui, né? O primeiro, ele utiliza a abordagem de filtro para a seleção de atributos, e os dois outros, eles utilizam o algoritmo genético para poder fazer a seleção de atributos em dados educacionais. Sendo que esses que utilizam o genético, eles usam a função objetiva de maneira básica. Eles não usam nenhum fator específico da educação ou da realidade daquele problema dentro da função objetivo que vai ser otimizada. Eles usam uma função objetivo genérica. E também os trabalhos, dentro dos trabalhos que a gente achou, a gente não encontrou nenhum na educação que faça o formato híbrido ali de filtro e algoritmo genético, filtro e Roper na seleção de atributos. A gente achou essa abordagem híbrida feita mais em outros setores. Bem, de acordo com a diversidade cultural, né, que existe dentro do contexto educacional, que é muito grande, a diversidade
de alunos e de contextos, por exemplo, o aluno que estuda no Rio de Janeiro não é igual ao aluno que estuda na Alemanha, o aluno que estuda em educação à distância não é igual ao que estuda na educação presencial. Então, a gente imagina que uma função objetivo genérica ela pode não ser suficiente no contexto da educação. Então, utilizando os grupos de atributos semelhantes que eu comentei lá no início, que podem ser é, dados pessoais, dados comportamentais, dados acadêmicos, a gente pensou em propor uma abordagem de seleção de atributos com um algoritmo genético que tem uma função objetiva adaptada ao contexto educacional, né? A fim de investigar a relevância desses grupos de atributos na predição do desempenho do aluno. Então, será que os atributos pessoais, os dados pessoais são mais importantes, né? Idade, sexo, ou será que outros tipos de dados são mais importantes? E a gente está querendo dar mais flexibilidade para os especialistas da educação, né, e as pessoas que estão envolvidas naquele cenário, de atribuir prioridades a esses grupos ali dentro da função objetivo, de acordo com o que eles entendem do contexto. Então, a gente consegue juntar ali uma experiência empírica do profissional junto com a abordagem automática do algoritmo genético para a seleção de atributos. E o objetivo é melhorar o desempenho da classificação, né? E acertar mais na previsão de desempenho do aluno. Aqui tem a metodologia, a gente começou com um pré-processamento, uma transformação de dados categóricos em binários e também normalização dos dados numéricos. A base foi dividida em 70% para treino e 30% para teste. Dentro da seleção de atributos, o foco foi a função objetivo do algoritmo genético, que vai ser maximizada nesse caso. Então, aqui a gente tem a função que a gente propôs. A primeira parcela é a acurácia da classificação. Então, eu vou ter um classificador ali que vai gerar um resultado de acurácia a partir do conjunto que está sendo testado, que o genético propôs. E aí ele vai dar um resultado de acurácia, que quanto maior, melhor. E também tem uma outra parcela, que é a quantidade de atributos selecionados nesse conjunto, dividido pela quantidade de atributos totais. Então, a gente quer, nessa parcela, que a quantidade de atributos selecionados seja cada vez menor. E essas duas parcelas são o que eu chamei de genérico, né? Que é o que a gente encontra por aí nos algoritmos genéticos para seleção de atributos. A última parcela, ela é o que a gente está propondo, que é a parte específica da educação. A gente tem ali dois vetores, um vetor de peso e um vetor de binário. Então, o vetor de peso, ele vai ter os pesos dos atributos, que esses pesos vão ser dados a partir dos grupos. Então, se o especialista disse que o grupo dos atributos comportamentais ele vai ter prioridade, então os atributos daquele grupo vão levar 0,7 de prioridade, enquanto todos os outros demais vão utilizar 0,15 de prioridade. E aí o vetor binário ele vai dizer se esse atributo está presente ou não na solução proposta pelo genético que vai ser testada na função objetivo. Então aqui a gente vai ter 4 testes, né? A gente vai ter o genético puro, que vai selecionar com essas duas primeiras parcelas que eu falei, que é a função genérica. A gente vai ter o genético com essa função completa, utilizando pesos de prioridades. A gente vai ter um outro modelo híbrido, né? Duque quadrado mais o genético com a função genérica. A gente encontrou uma abordagem híbrida, que não é na área de educação, tá aí a referência, mas a gente quis testar esse modelo para ver se fazia alguma diferença. E também a gente vai fazer a abordagem do Q quadrado mais o genético com a parcela de prioridades. Aqui a gente tem depois a classificação, que vai ser feita com 3 classificadores diferentes, o KNN, o nível Bayes e a rede neural. E também a avaliação do desempenho, que vai ser com a F1, né, que é a média harmônica ali da recal e da precisão, que são calculados a partir da matriz de confusão. É uma métrica muito utilizada para esse tipo de trabalho. E também a quantidade de atributos selecionados. Bem, as configurações experimentais, a gente vai falar sobre a base de dados. Ela é uma base de interatividade de alunos numa plataforma e-learning, então é sobre educação à distância. A gente tem 480 alunos e 16 atributos, só que esses atributos categóricos vão se transformar em binários e vão virar 70. O objetivo é classificar o desempenho escolar do aluno em alto, médio e baixo.
E essa base ela já vem com um agrupamento ali dos atributos que podem ser demográficos, de formação acadêmica ou comportamentais. Esses comportamentais estão ligados ali à interatividade da plataforma à distância. Esses dados estão disponíveis na plataforma Kaggle e já foram utilizados em alguns artigos. E o trabalho foi feito no Google Colab, né? E com a linguagem Python. Aqui a gente tem os parâmetros, então tem parâmetros do genético, de população, de geração, crossover e mutação, os parâmetros dos classificadores e tem também o parâmetro do Q², que a gente fez um corte de 40 ali a partir de uma validação de parâmetros. A gente viu que a gente teria um melhor resultado cortando ali os primeiros 40 atributos da lista do ranqueamento. Bem, aqui a gente tem os resultados, então a gente tem a média e o desvio padrão de 10 experimentos de cada método. A primeira linha ali, a gente tem o resultado sem nenhuma seleção de atributos, então a gente pode ver o F1 e a quantidade de atributos para cada classificador. A gente tem no segundo bloco a parte de genético genérico e o genético com as prioridades. E no terceiro bloco a gente tem o Q² mais o genético genérico e o Q² mais o genético com as prioridades. A gente pode ver nos resultados que todos os métodos que usaram seleção de atributos apresentaram resultados melhores, né, F1 maior, do que o cenário sem nenhuma seleção de atributos. Então, a gente já pode ver ali que tinham dados sujos que estavam atrapalhando na classificação. A gente pode ver também que os resultados que usaram algum tipo de prioridade, em sua maioria, tiveram resultados melhores do que aqueles que não tiveram nenhuma prioridade. E que o grupo comportamental, que está até marcado de vermelho, quando testado no genético, né, dando prioridade para esse grupo, se mostrou mais assertivo em média, selecionando ali cerca de 30 atributos. E que o melhor resultado de todo o experimento foi o KNN com esse grupo de genético e comportamental. Quando a gente acrescenta o Q², a gente percebe que ele reduz a quantidade de atributos selecionados para cerca de 18, 17. Então, e mantendo a F1, né? Ele não abaixa ali a medida de desempenho de classificação. Então, a gente acredita que seja positivo essa abordagem híbrida junto com a parcela de prioridades comportamental, nesse caso que é da plataforma Elori. Bem, algumas considerações finais, né? Dentro desse conjunto de dados, a gente pode ver que os dados comportamentais demonstraram maior relevância, porque quando foram priorizados, eles aumentaram a F1 escolhida, a F1 da classificação. A gente vê que o genético proposto ele melhorou o desempenho de classificação no geral e que os pesos eles permitem, né, uma adaptação desse processo de seleção de atributos às diferentes realidades educacionais, dando essa flexibilidade para os profissionais de educação e integrando, né, o conhecimento quantitativo e qualitativo. E como trabalhos futuros, a gente pretende fazer mais testes estatísticos, visto que o desvio padrão foi um pouco alto, então a gente pretende dar mais confiabilidade para os dados e também fazer esses testes com as bases do INEP, que tem o censo escolar, o censo de educação superior, e a gente pode entender bastante coisa ainda sobre os principais atributos da educação no Brasil. Bem, muito obrigada. Fico aberta para perguntas.